Fala pessoal, mais um Plenicast, o nosso programa aqui no YouTube e também no Spotify. Eu sou o Renato, estou com meu sócio e irmão Luquinhas, E aí, pessoal? e hoje nossa convidada também, coordenadora, autora de livro, mãe, empresária. Com quem que a gente tá, Lu? Anete Marum, bem-vinda, Anete. Queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse a sua trajetória pra gente, quem é você, o que que você faz. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, contar um pouquinho, né, dividir a minha experiência, né, e como eu cheguei, né, até aqui trabalhando com isso que eu trabalho hoje, que é a nutrição de precisão, né? Eu sou nutricionista clínica há 25 anos. Eu falo que há 25 anos eu acordo e durmo atendendo, pesquisando e ensinando nutrição. E eu sou do interior, né? Eu falo que eu falo porta, porquê, portão. Tem gente que tira sarro, que fala que tem o pé vermelho, né? E eu vim para São Paulo estudar com 17 anos, fazer faculdade aqui. E nunca mais voltei para morar, né? Minha família mora lá, volto para passear, mas fiz toda a minha vida profissional aqui. Eu comecei trabalhando em hospital, eu fui nutricionista hospitalar durante os muitos primeiros anos, né, como nutricionista. E eu falo que naquela época a gente não tinha tantas outras opções de mercado, né? A gente era ensinado a sair da faculdade, ou ir para hospital, ou ir para UAM, ou para saúde pública. A gente tinha Sim. essas três áreas definidas. E aí eu fui para o hospital. E lá fiquei, né? Fui concursada do Hospital das Clínicas, contratada também pela Fundação Faculdade de Medicina, e dediquei muitos anos a entender pacientes críticos, né? Pacientes do hospital, né? Do HC de alta complexidade, de UTI. Isso foi muito bom. É completamente diferente do que eu faço hoje, mas dá uma segurança clínica, né, muito grande. Eu falo que eu conhecia a doença de perto, né? Uhum. E aí eu fui estudando, fiz especialização, mestrado, de uma forma que os anos foram passando, e eu atendi em hospital, fui nutricionista de spa, fui nutricionista de ambulatório público, fui nutricionista de consultório de clínica, escola, de universidade, fui nutricionista de home care, né, Uhum. particular. Todas as formas de atuar dentro da área clínica, nesses 25 anos, né, eu já fiz. E há alguns anos eu tenho dedicado mais à docência, né? Ainda atendo, mas menos, né? Bem menos. Até 2 anos atrás eu atendi um volume muito grande, e aí hoje eu mais dedico, né, à docência. E a genética na minha vida, né, ela entrou há uns 8 anos, mais ou menos. Eu já tinha muitos anos de formada, né? Já tinha visto muita coisa dentro da nutrição. E aí eu fui trabalhar em um lugar, num spa, dentro de um hotel 5 estrelas. E aí lá as pessoas começaram a trazer essa demanda. Isso veio, né? Não fui eu que fui atrás, né? Os pacientes vinham e comentavam. Ah, eu fui para Boston, eu fui para o Japão, porque era um lugar de um poder aquisitivo diferente, né? E lá eu vi análises genéticas, lá eu vi no supermercado, lá eu vi na farmácia, e aí eu não sabia o que era, né? Aí eu falei, aí no terceiro que chegou, eu falei, bom, deixa eu ver isso aí, deixa eu ir atrás, né? E na época, 8 anos atrás, nós não tínhamos muitas opções no Brasil. Imagino. Poucas pessoas trabalhavam com isso. E aí, esse spa, a gente fez uma parceria, a gente começou a fazer análises genéticas dos pacientes, né? Dos hóspedes que iam para o spa. E eu falo que isso me deu um domínio dessa individualidade muito grande, porque eu falo que no spa é o que a gente mais consegue chegar próximo de controle de um ser humano, né? Do que ele come, do exercício que ele faz, porque ele fica
dormindo ali, acorda, dorme, todo dia a gente pesa, todo dia a gente faz glicemia, todo dia faz pressão, todo dia a gente pergunta do hábito intestinal, e isso tem um controle, né, muito grande. Então, sempre me chamou muita atenção dentro desse controle, as respostas diferentes das pessoas, né? A gente espera respostas diferentes entre homens e mulheres, entre faixas etárias, né, diferentes, por exemplo, mulheres de 20 anos e mulher na menopausa. Sim. Tem algumas coisas que são esperadas, mas outras, dentro de um mesmo grupo, haviam respostas muito diferentes. Eu observei muito, eu tinha um olhar muito grande para a doença, mas eu comecei a atiçar, assim, né, aguçar o olhar para a saúde, né, para essas questões, como fazer as pessoas terem respostas, né? E aí a gente começou a fazer análises genéticas e fez muito sentido para mim, muito sentido entender as predisposições que as pessoas traziam e saber que isso era prevenível, né? Ter um olhar um pouco diferente da doença em si, né? E olhar para a saúde. E aí eu não parei mais, né? Legal. Fiz disso, na época, escrevi um projeto de pesquisa, né? Fiz meu doutorado, e aí as coisinhas foram indo de uma forma que aí hoje 100%, né, eu faço essas interpretações, estudo e ensino isso. Que legal, que legal. Ô, Anne, eu te considero, você sabe disso, uma das maiores referências dessa área, e com certeza dessas referências é a que mais aplica isso na prática, né? Eu tive um pouco de genômica nutricional na faculdade, né? Mas eu não conseguia naquele momento ainda ver a aplicação, eu só passei a ver a aplicação quando eu te conheci. Você já explicou um pouco sua história com relação a isso, mas você consegue falar um pouco mais sobre a aplicação da nutrição de precisão e até de repente falar conceitualmente o que compreende nutrição de precisão? Sim, então isso é uma coisa muito bacana de ouvir, né? E é uma coisa que as pessoas têm dito, né, muito para mim. Faz muita diferença você aprender ou você ter uma professora, você ter que pratica. E na verdade a minha resistência de continuar atendendo é essa. Eu acho que continuar atendendo, mas diminuir o volume, sempre ensina, sempre faz com que a gente leve casos reais para as aulas, com que eu tenha uma maior propriedade para falar isso funcionou, isso não funcionou. Então, eu acredito muito em a gente vivenciar o que a gente ensina, né? E eu acho que esse é um diferencial que eu tenho, prática clínica. Grande parte dos professores que ensinam genômica nutricional são pessoas excelentes, maravilhosas, extremamente capacitadas e tituladas dentro das suas universidades, mas nunca foram da área clínica, né? Na maioria, né? Nem todos, mas a maioria. E eu fiz o caminho inverso. Eu tenho uma veia clínica imensa eu já tinha 17 anos atendendo, da hora que eu acordava, a hora que eu ia dormir de alguma forma, e aí eu peguei a genética e encaixei nisso, né? E não o contrário. E eu acho que isso, para os alunos que me escutam, fez muita diferença, né? Porque eles atendem, eles estão no consultório, e aí fica isso que você falou. Eu acho super importante que esse profissional entenda do funcionamento da célula, que ele entenda o que um gene faz e como ele faz. Eu sempre parto, vocês já assistiram várias vezes às minhas aulas, eu sempre parto de uma introdução, né? Eu sempre falo, minimamente você tem que entender isso aqui, mas a gente tem que chegar lá, tem que, Sim. né, mostrar como é que faz na prática. E respondendo sua pergunta, na prática, quando eu comecei, foi muito difícil, porque eu tinha um grupo, né, no WhatsApp da minha turma de faculdade, nós nos formamos em 60, na São Camilo. Então, assim, não tinha ninguém. Eu escrevia lá no grupo: alguém já viu um exame genético? Alguém trabalha com isso? Alguém? Não, ninguém. Então, não tinha com quem perguntar, não tinha para quem conversar, não tinha livro, não tinha curso, não tinha, né? Então, o primeiro paciente que fez essa análise,
Eu fui conversar com uma médica que me indicaram, que talvez souber, sabe? Então foi muito construído à unha mesmo. E eu acho que eu tenho também uma coisa um pouco diferente de, de, de gostar de ir atrás, de querer estudar, não me conformar com o que está escrito ali, né? Eu não me conformo em ler uma coisa num laudo, eu queria entender o que que é, por que que essa letrinha significa uma coisa e a outra coisa, né? Porque então essa curiosidade, eu acho que fez com que as coisas evoluíssem, né? E apesar de eu estudar isso há muitos anos, né, aplicar numa época que quase, né, ninguém fazia, oficialmente nutrição de precisão, né, entrando no conceito, foi conceituado, né, e virou uma especialidade em 2021 por uma resolução do CRN, né, e aonde isso foi reconhecido, né, de fato. E o conceito dessa especialidade é a utilização, né, desses exames, né, gosto de usar a palavra dessas ferramentas para tentar chegar o mais próximo possível da individualidade humana, né? Então, a nutrição de precisão, em seu conceito, né, é a utilização dessas ciências ômicas associadas com a bioquímica, associadas com a fisiologia, para que a gente consiga entender o indivíduo, né, no seu máximo possível nas suas respostas. Tanto, né, a palavra de ordem seria prevenção, né, para identificar precocemente riscos e assim trabalhar com a prevenção. Mas eu enxergo esses exames todos, né, não só análises genéticas, muito assim, maravilhosos quando os pacientes também, eu chamo carinhosamente, você já deve ter me ouvido falar, de pontinhos fora da curva. Uhum. São pacientes a gente tem difícil resposta. A gente tem uma frase que a gente fala, o básico funciona, né? Sim. Então, mas não para todos. E eu me especializei em trabalhar para esses aonde o básico não funciona, Caramba, que legal. né? Aonde você prescrever ali uma certa quantidade de arroz, feijão, carne, alface, tomate, infelizmente para eles não dá, não funciona, eles têm alterações que não se justificam, eles reagem que não justifica e tem sintomas. Então precisa de algo a mais do que esse básico, né? Uhum. Existem indivíduos que são assim. E hoje eu estudo e volto a minha vida a entender esses indivíduos de difícil resposta. Legal. Tem alguma diferença entre nutrigenética, nutrigenômica e epigenética? Sim, as pessoas misturam um pouco, É. mas, né, no conceito em si é diferente, né? Então, a gente chama de nutrigenética, né? Nutrigenética é quando a gente pega o painel genético Uhum. e entende essas variações genéticas e o que elas podem interferir no requerimento nutricional, né? Ou na absorção, no transporte, no metabolismo enzimático. O que essa genética influencia na necessidade nutricional do meu paciente? Ele tem uma necessidade diferente porque ele tem essa genética? Isso é a nutrigenética. A nutrigenômica já é os nutrientes interferindo nesse gene, né? Então, quando eu construo um plano alimentar, quando eu faço uma suplementação, eu estou pensando na expressão, nessa interação com os genes. E então isso é nutrigenômica, né? E a epigenética, o prefixo epi é um prefixo que significa acima, né? Sobre a genética, acima da genética, que é você alterar a expressão dos genes, né? Sem alterar sua sequência. As bases, né? A, T, C, G, A, T, elas não se modificam. Mas a gente sabe que hoje, né, a epigenética é uma ciência nova, crescente, que a gente, né, a expressão dos genes se alteram conforme o estímulo que eles recebem, Uhum. né, do Legal. meio ambiente. Legal. Ô, Anne, o que que é mais determinante? Ambiente ou genética? O ambiente, né, que as pessoas não confundam,
porque existe uma genética de geneticista, que essa genética existem algumas mutações, alguns erros inatos do metabolismo, algumas alterações em cromossomo, que aí isso de fato vai levar a uma patologia, uma doença, um problema, né? O que a gente estuda na genômica nutricional são variações genéticas que carregam predisposição, conferem ao indivíduo, eu costumo explicar assim, funcionar modelo 2.0 ou funcionar 1.0, né? Ter menor eficiência, mas não significa que não vá funcionar, né? Então, maior chance daquilo. E a sua pergunta é interessante porque, assim, a genética ela tem um peso, né? Então, vou dar um exemplo da obesidade. O indivíduo, ele jamais, a não ser que ele tenha uma síndrome, existem algumas síndromes de Prader-Willi, algumas coisas genéticas, mas de uma regra geral, né, nos 95% dos pacientes obesos, os genes sozinhos, eles não são suficientes para aquele indivíduo ser obeso. Tem que haver o superávit calórico, o sedentarismo. O que pode acontecer é o indivíduo ter né, os artigos científicos trazem, na maioria, que o peso da genética na obesidade é em torno de 40% a 70%. Então, assim, se o indivíduo, isso depende da quantidade de variação genética que ele tem. Se ele tem um peso de 40%, ele precisa ter os 60% do meio ambiente para poder desenvolver a obesidade. Mas a genética, ela pode fazer, por exemplo, dentro da obesidade, que o paciente ganhe peso com mais facilidade ou tenha uma velocidade de perda de peso mais lenta, que para ele seja mais difícil. Eu costumo falar para o paciente para ele entender assim, olha, sua genética, ela faz o seguinte com você, né? Enquanto o seu amigo se dedica a X, você é aquele que vai ter que se dedicar a 2x ou 3x, né? E aí você consegue ter os resultados, mas normalmente, especificamente falando de peso, é aquele paciente que tem que ter uma dedicação um pouco maior, né? Na sua atividade física, no seu controle alimentar. Existem alguns genes que fazem com que o paciente tenha um menor gasto, né, calórico. A depender do conjunto, pode-se chegar a 30% de menor gasto. Então, isso é significativo dentro. Então, assim, ele justifica essas dificuldades, né? Mas não determinante para falar que aquele paciente tem aquele problema. Existem alguns casos, né? Por exemplo, hipercolesterolemia familiar. Existem algumas variações genéticas que a gente tem crianças com colesterol alto. Eu palestrei, acho que mais ou menos há um mês atrás, num congresso da ABRAM, né, de nutrologia, numa mesa de doença cardiovascular. Então, além da gente ter algumas variações em receptor de LDL, PCSK9, que leva a uma hipercolesterolemia familiar, então hoje se discute muito a epigenética do porquê crianças muitas vezes têm alteração em LDL, tão jovens, né? Sendo que nem tem hábitos tão ruins assim. Legal. Então, eu acho que a gente está caminhando ainda em tudo que está por vir ou que pode ser feito e descoberto dentro dessa área. Sim, eu acho que, ainda mais agora que você falou de criança, né? Quanto mais cedo você fizer e descobrir, mais cedo você começa a corrigir e prevenir também, né? Eu acredito muito nisso. Eu defendo muito isso, né? Então, tem, por exemplo, a Estônia é um país que ele também, eu acho que é um bairro de São Paulo, né? Pequenininho, mas a sua população é mapeada, né? Desde bebê. E aí, as políticas públicas são traçadas em cima disso, né? Então, por exemplo, você chama as mulheres, né, adultas e fala, olha, vem cá, sua mamografia está em dia,
está indo no médico porque sua chance é alta de ter Ah, câncer de mama, por exemplo, né? Então, Muito assim, legal. eu acho que isso eu vejo como incrível. sensacional. É incrível. O Brasil, eu não sei se a gente consegue chegar aí, mas a gente está com uma linha maravilhosa, a gente está com o governo investindo em mapear a hipercolesterolemia familiar, porque a gente tem 17,9 milhões de pessoas com doenças cardiovasculares, sendo dessas 17 milhões são abaixo de 70 anos, em adultos jovens, e grande parte é por doenças crônicas não transmissíveis e outras questões. Então, o número de mortes é muito grande, Sim. né? Então, eles fizeram um projeto, né, onde alguns hospitais estão fazendo esse mapeamento para tentar educar e entender aquele indivíduo na sua doença cardiovascular e também os familiares, né? Uhum. Orientar os familiares. Legal. Então, isso é uma primeira política pública, né? Vamos dizer. Uhum. Sim, Começando. sim. Ô, Anne, você falou das ciências ômicas, né? Eu também tive a experiência apenas de estudar genômica nutricional, né? Mas hoje a gente já ouve falar de outras ciências ômicas. Você consegue explicar um pouquinho pra gente o que que são essas outras ciências ômicas? Sim, a gente tem hoje, né, também uma ciência nova, mas que, assim, tá super crescente e já veio para ficar, que é a metabolômica, né? Então, a metabolômica, ela são dosagens que a gente faz em biofluidos. A gente pode fazer em qualquer biofluido, pode fazer na urina, pode fazer no sangue, pode fazer nas fezes, pode fazer na saliva, mas os artigos científicos são mais robustos das dosagens na urina. Então, eu falo que a metabolômica existe há muito tempo, mas ninguém conhece com esse nome, que é, por exemplo, o doping nas Olimpíadas. Quando um atleta, né, ganha, ele faz xixi no potinho, esse potinho vai ser analisado, essa urina vai ser analisada e eles buscam ali metabólitos que correspondem se ele fez um uso de determinada substância ou não. Então, é exatamente isso que a gente investiga, né? A gente dosa metabólitos das reações bioquímicas, sejam metabólitos intermediários ou finais dessas reações, e aí a gente tenta entender, né, todo o processo falando de metabolismo de uma vitamina. Se o paciente ingeriu a vitamina, se ele digeriu, se ele absorveu, se foi para a corrente sanguínea. Aí isso é distribuído, né? O sangue é um veículo de transporte, se foi usado ou não, né? E aí isso se excretou. Quando existe um equilíbrio entre o que foi ingerido, a expressão do gene, né, e todo o processo, a excreção desse metabólito, ela tem que ser muito baixa ou nula, se houve um equilíbrio. Se existe um desequilíbrio, a gente encontra esse metabólito numa alta quantidade, né, na urina, por exemplo. Então, aí a gente tem. É o mais próximo que a gente consegue chegar perto da célula, além do sangue, Uhum. né? Uhum. Então, é muito. É uma ciência maravilhosa. Tenho estudado muito, aplicado muito nos meus pacientes para tentar entender esse desequilíbrio, essas rotas, porque eu dei o exemplo de vitamina, mas a gente consegue ver o que as bactérias, os metabólitos que as bactérias no intestino estão produzindo. Se tem presença de fungo, por exemplo, no seu intestino, no seu corpo, fungo produz um metabólito. Aí você vai lá e dosa. Se está presente, então a gente entende que tem o fungo ali. A gente consegue dosar metabólitos da via da quinurenina, né, dos neurotransmissores, a gente consegue dosar os metabólitos do ciclo de Krebs, que até então a gente não, o povo tem medo e a gente não sabia para que usar desde a faculdade, né, Sim. os alunos. Então, assim, eu vejo, né, eu sou formada, né, nesses 25 anos, o projeto Genoma Humano, ele terminou em 2003. A gente está em 2023.
Então, tem 20 anos. O que a gente precisou crescer em 20 anos dentro dessa área, a perspectiva é que nos próximos 5 anos, que se cresça 20 anos em 5 anos, né? Precisa andar junto. A tecnologia para avaliar tudo isso, que não é barata, Sim. é muito manual, a ciência dos artigos para que leve isso para a prática clínica, e o mais difícil, na minha visão, hoje é a capacitação dos profissionais. Sim, legal. Ô, Anny, você deve ser a referência para muitos profissionais que estão começando a estudar essa área hoje em dia, né? Você coordena a primeira pós-nutrição de precisão do Brasil e a mais longeva também. E você é autora acho que do único Primeiro do livro. primeiro livro de nutrição e medicina de precisão, né? Como que você enxerga isso? E se você também teve alguma referência no Brasil ou fora do Brasil? Eu fico muito feliz, né? Eu falo, sabe, que se eu agradecer para o resto da minha vida, nunca vai ser suficiente todo o carinho que eu recebo por tudo isso que você falou. Não dá para descrever a quantidade de mensagem que eu recebo, de carinho em aula, né, de convites, então fazer parte desse crescimento, né, desse campo, dessa área dentro do Brasil, para mim é maravilhoso. Assim, eu sempre fico emocionada e sempre eu falo que eu nunca vou conseguir fingir costume, sabe? Tem gente que fica, né? Para mim não, eu valorizo demais. E me empenho muito também para tudo isso, né? Então, para conseguir isso que você falou, eu tenho um empenho aos estudos fora da curva também, Sim. né? A dedicação a tudo isso. Então, eu fico muito feliz. E eu vejo, eu sempre falo, né, quando alguém me pergunta sobre o crescimento dessa área, acho que se o Rodolfo ouvir essa, ele, enfim, vai entender. Eu fui a primeira turma da São Camilo a ter nutrição esportiva, Caramba. em 1996. Isso. E eu, na época, eu lembro que nós éramos em 60, indignados. Tipo, o que nós vamos fazer com isso? Sério? Juro. O que nós vamos. Em 1996, gente, não tinha nutricionista nem em times de futebol, sim, Sim. capacitados mesmo, atletas, sabe? Aham. E aí o que nós vamos fazer com isso? Eu nunca vou ver atleta, eu nunca vou, não tinha. Então, Olha assim, só. e aí hoje, gente, olha o que é a nutrição esportiva, Sim. né? É uma grande área. Não dá para se imaginar nutrição sem nutrição esportiva hoje. Então, assim, eu vejo a nutrição de precisão, os profissionais entendendo isso dessa forma também. Vai precisar desse tempo. Vai precisar ter oficialmente uma primeira vez numa grade de Na graduação. nossa vai ter, hein? Vai precisar, e aí eu espero, o que eu sempre falo é que eu espero daqui a 20 anos estar viva para ver mais, né, disso tudo. E que começa assim, que começa dessa forma as coisas, né? Sim. Então, lá, quem desbravou em 1996 a nutrição esportiva, que foi para as faculdades para dar aula, né, era tudo muito novo, né? Então, a gente ia, não tinha essa indústria de suplemento que tem hoje. A gente ia aprender a fazer suplemento no laboratório de técnica dietética à mão, no liquidificador, né? Então, é uma coisa que eu vejo muito a nutrição de precisão por esse caminho. E eu acho que os próximos 5 a 10 anos, talvez a gente atinja uma situação melhor no que diz respeito a crescimento da área mesmo. Sim. E com tanta novidade assim nessa área, né? Qual foi a mais recente assim que te deixou muito animada? Olha, a gente chega num patamar, né, que a gente começa a querer buscar coisas fora do Brasil, né, Aham. para entender. E aí eu
falei, né, me propus que esse ano, pelo menos, eu vou buscar, é uma coisa que eu combinei comigo, que eu vou tentar pelo menos ir 2 vezes por ano para fora do Que legal. Brasil. Esse ano eu fui para a França e fui para a Inglaterra. O ano que vem eu já estou com para abril para os Estados Unidos, Uhum. para uma universidade lá, fica 3 dias, e no segundo semestre ainda estou vendo um outro lugar para ir na Europa. E aí eu vejo, né, enfim, começando essa busca de tentar ver o que está acontecendo fora do Brasil, esse ano me deixa muito feliz. Primeiro, de ver o quanto o que eu vi fora do Brasil está alinhado com o que eu estudo e com o que eu ensino, e ver o quanto também a gente está à frente à prática clínica. Eles têm muita dificuldade Legal. de fazer isso em clínica. Eles têm muitas limitações no seu sistema de saúde, né? Seja para pedir exames, ou seja por cultura, né, do próprio paciente. Então, todas as vezes que eu fui para fora do país esse ano e que eu conversei, quando eu contei o que eu faço, como isso chamou atenção, né? E aí eu tive já um primeiro convite para dar uma aula na Colômbia o ano que vem. Olha só, Legal. parabéns. E eu estou tentando me esforçar para aprender outras línguas, porque outras coisas nesse sentido já aconteceram, de falar, puxa, mas olha o que você faz, sabe? A gente precisa ter essa experiência aqui, porque eles estudam muito. Eu fui agora para a Inglaterra, foi sensacional. Eu me emocionei várias vezes. Eu entrei no maior laboratório de epigenética de Cambridge. Eles estudam, eles sabem todos os microRNAs relacionados à esteatose hepática, na pesquisa, em publicações, mas eles pararem para ouvir o que eu faço com isso dentro de um consultório, sabe? Uhum. Tem sido uma troca muito Que demais. bacana. Sensacional. Ô, Anny, qual que é a base da nutrição de precisão? É genética ou é nutrição? Então, é assim, olha, eu falo que a nutrição de precisão ela veio para dar uma rasteira nesse mercado. O tarrafo é lá em cima, porque você tem que acabar sabendo de fisiologia, de bioquímica, de nutrição, e eu acho que eu consegui ter uma certa, né, incorporar isso e ensinar como eu faço, porque eu tinha isso previamente. Então, é lógico que não é para ser, ninguém precisa ter medo, Sim. né? Isso se aprende, Ah, né? Mas exige. Se você quer não só ler o que está escrito ali, mas de fato interpretar e falar com propriedade, exige que você saiba fisiologia, bioquímica, nutrição, né? Controle de consulta, porque demora, né? E aí você tem que não pode, você tem que simplificar, mas sem ser tão simplista numa coisa complexa para explicar para o paciente. Então, exige também que você fale bem, sabe? Sim. Então, eu acho que exige que você seja diferente. legal, legal. Eu tenho falado isso para os alunos. E só que assim, por que eu falo que não é para assustar? É, Porque é estudar e treino. sim, Não, não, exato. né? Eu gosto de coisa difícil. Te colocar num lugar. Sim. Sim. Ô, Anny, e há uns 5 anos atrás eu falava que assim, a onda ia ser a tendência, assim, a nova área de estudo, de conhecimento ia ser nutrição e intestino, né? E eu acho que de fato foi, assim, muita gente estudou nutrição e intestino. Eu já te falei isso também, eu acho que a onda atual e a próxima onda, talvez daqui a 1, 2, 5 anos, vai ser nutrição e genética, genômica nutricional, enfim. Você concorda com isso ou você também visualiza outras tendências na nutrição, assim? Eu falo assim, ninguém mais foge da genética. Não tem jeito. Dentro, ninguém, não tem mais como fugir da genética. Eu acho que a gente só vai evoluir. As reuniões ou as coisas que eu participo hoje, então, a gente estava falando de metabolômica. Então, eu participo hoje de algumas reuniões ou de algumas questões de elaboração, né, de exames, por exemplo, para que análise de metabolômica entre em aqueles exames dos profissionais que
quando uma empresa, sabe, Uhum. como que chama aquilo? É, Para acompanhar a saúde Sim, do sim. trabalhador, sim, sabe? admissão. Por exemplo, trabalhadores que trabalham lá na Incubatão. Hum, Eles são altamente expostos à poluição. hum, Não tem forma de você avaliar se eles estão sendo intoxicados ou não. É muito difícil avaliar isso no sangue, né? Como é que está esse processo de detoxificação disso que eles inalam, mesmo tendo as proteções de trabalho. uhum, E aí elas são empresas que estão lotadas de processos porque as pessoas chegam no final da vida com muita doença. sim. Então, assim, será que um exame desse anual, ele te mostra uma assinatura que você está fazendo isso com o seu funcionário? Né? E aí ter né, o que socorrer, como fazer, ou você vai deixar o seu funcionário, né, Uhum, desenvolver um câncer. Então, assim, as discussões hoje na Anvisa estão nesse pé da utilização desses exames, né? legal. Então, assim, ninguém mais foge disso na minha visão. Não tem mais que aceitar, não aceitar, acho essencial. Você pode achar ali para o seu consultório, para o público que você atende, que você não precisa daquilo, que você está tendo bons resultados com seus pacientes. Mas entender disso num futuro próximo, em 5 a 10 anos, você vai ter que entender, né? As pessoas vão chegar, a ideia é que as pessoas sejam realmente, daqui a alguns anos, mapeadas e que elas tenham isso dentro de de um cartão e que isso seja utilizado pelos profissionais, né? Sim. Isso daí acho que vai permear todas as áreas, né, Anny? É igual, sei lá, comportamento. Comportamento é importante para tudo. Você vai Sim, atender um esportista, é legal você saber de comportamento. Você vai atender qualquer tipo de é, é. paciente, você vai. Então, muitas pessoas me perguntam isso, né? Se a nutrição de precisão é um nicho. E aí eu gravei um podcast outro dia com a Mari e ela me ajudou a discutir isso. Eu entendo que não, que Exato. É é isso. uma base, É uma base. entendeu? Que por exemplo, você pode aplicar nutrição de precisão no esporte, na saúde da mulher, em Perfeito. criança, né? Então, é Perfeito. você entender, se especializar dentro disso, e entender de fato como essas análises funcionam, e aí você aplicar dentro do seu nicho, né? Perfeito. Então, a gente, como professor, que eu sou professora há muitos anos, até então, a gente batia na tecla. Tem que saber fisiologia e bioquímica, tem que saber para você ser um profissional diferente. Então, eu falo que agora é assim, você tem que saber fisiologia, bioquímica e genética. Uhum. Você tem que saber. Vai ser um item dentro igual a fisiologia e bioquímica. É isso que Uhum. eu embuto na cabeça deles, entendeu? Sim. E você, como professora, tem alguma matériazinha sua que é aquela favorita, que você gosta muito de estudar, de dar aula? Ai, é difícil. Eu gosto de tudo, eu gosto Sim. muito. Ah, sempre tem uma, vai. Eu gosto muito de doenças, né? Assim, de forma geral, sabe? Sim. Eu passei o melhor dentro de pacientes críticos. E tem Exato. algo que eu sou um peixe dentro do hospital. Eu só não trabalho mais dentro de hospital porque é difícil, é 40 horas semanais, é sábado, domingo e bate, né? Enfim, hoje eu consigo ter uma flexibilidade, apesar de trabalhar muito sábado e domingo também, mas de uma certa forma, né, existe uma flexibilidade na minha vida. Mas eu gosto muito de pacientes críticos. Hoje eu atendo poucos pacientes críticos graves, assim, desde transplante de fígado, eh, doença cardiovascular mais grave, pacientes que têm fístula, pacientes que vão ao banheiro 23 vezes ao dia, não sabe por quê. Uhum. Hoje, basicamente, paciente que já infartou 2 vezes, é jovem, Caramba. sabe? Uhum. As pessoas, hoje, o perfil que eu atendo é mais ou menos esse. E mesmo tendo pacientes críticos, assim, a gente falou muito de prevenção, né? Mas mesmo quando já está avançado, tem alguma forma de melhorar isso? Tem, tem. Sempre tem. Tem, a gente tem o que fazer, a gente vai corrigir, faz uma metabolômica, tenta ver se o buraco
Você sabe que análises genéticas nem sempre justificam tudo isso. Pode ser que não seja. Aham. Só que me diz muito quando não é a genética, Ah, legal. entende? Uhum. Legal. Quando, por exemplo, um paciente lá na genética dele me mostra que ele é capaz de expressar a enzima lactase. Só que ele não está tolerando a lactose. Uhum. O que está acontecendo? Entendeu? É Uhum. algo secundário. Tem alguma coisa nesse intestino, tem alguma coisa nessas velocidades, sabe? Tipo, Uhum. até quando a genética não justifica aquilo que está difícil, ela me mostra que eu tenho que continuar procurando, que então o problema está Uhum. num outro caminho. Legal. Legal. Então, é isso, dá para entender. Ô, Anny, como que os médicos estão enxergando esse movimento? Você coordena também a nossa turma 1 de medicina de precisão, dá muitas aulas para médicos também, junto com o Pedro, enfim. Acho que nem existem tantos geneticistas no Brasil, né? A especialidade em si são poucos, né? Mas É. como que eles estão enxergando esse movimento da medicina e da nutrição de precisão, assim? É aquilo que eu falei, são genéticas completamente diferentes, né? A gente deu uma aula agora, eu e o Pedro, que tinha um moço que estava na residência R1 para ser geneticista. E ele veio e dividiu com a gente que ele, indo para residência, né, para ser geneticista, ele viu que não é aquilo que ele queria, porque é completamente diferente. Eles lidam com doenças Uhum. raras, Uhum. né, de fato. Então, eles não lidam com essa parte preventiva, né, então, são interpretações, e até então, genética era coisa só de geneticista, Uhum. né? Então, tá bonito de ver os outros profissionais tentarem entender. Doenças raras tem que ser coisa de geneticista. Tem que ser o que eles fazem, o que eles aprendem. Uhum. Agora, cardiologistas, psiquiatras, ginecologistas, pediatra, né? A gente teve agora na nossa aula a coordenadora da pós de pediatria, tentando entender como aplicar isso, Legal. né, dentro da sua especialidade, Sim. né? Que não são não são médicos geneticistas. Então, que faz total sentido, né? Então, a gente tem hoje um braço muito grande dentro da psiquiatria. A psiquiatria tem tido cada vez mais um olhar também do quanto, se somar o estilo de vida, esse paciente melhora, né? Óbvio que se faz necessário muitas vezes o uso da medicação, mas tem pacientes que tomam medicação e não melhoram. Então, também as respostas estão na genética, né? Sim. Tem pacientes que tomam remédio para dormir e não dormem. Tem pacientes, né? A gente tem a própria pediatra, né? A coordenadora Natália, dividiu muitos casos de consultório dela, de difícil resposta, de autismo, de individualidade, de algumas coisas que acontecem com as crianças, né, que ela está tentando entender, aplicar isso de uma forma preventiva, de orientar essa mãe. Então, cada um dentro, né, do seu espaço, né? Então, a gente tem um uso para ginecologista hoje de dosagens de metabolômica, de metabólitos de hormônio, que é sensacional, né? Sensacional. Você consegue ver até se essa mulher está, né, se está tendo um desvio de rota desse hormônio, né, que está sendo suplementado, e aí cruza com uma predisposição genética que ela tem, sabe? Então, Uhum. tá, né, tá esse movimento. Legal. E aí, Lu? Bacana. Puxando um pouquinho para a nossa pós, Lani, dentro das aulas, quais são os diferenciais pensando em aplicabilidade clínica? Então, eu tento sempre, são profissionais muito escassos no Brasil hoje, né? E para ser professor, especificamente dentro da pós, vocês, né, como donos, sentem isso também. Mas na minha área, ainda mais.
porque eu tento colocar, escolher professores que façam esse sentido da aplicabilidade clínica que você comentou antes, né? Só que escolher um professor que tenha um domínio disso tudo, que exige de fisiologia, bioquímica, genética, nutrição, que seja titulado, que seja respeitado, que seja que tenha a prática clínica para traduzir isso numa aplicabilidade, tem sido cada vez mais difícil, né? Até mesmo para construir o material para os livros, para que seja um livro prático, né? Não só de vias e mecanismos. Então, eu acho que eu estou cortando a grama para muita gente daí Exato. para frente, né? Sim. E eu tenho descoberto uma coisa que tem me feito muito feliz, é que às vezes a gente olha e busca dentro daquele mundinho que a gente conhece e o quanto tem outras pessoas excelentes que estão vindo como alunos e que são professoras já, sabe? Sim. Que têm mestrado, doutorado Legal e isso. que estão buscando entender isso na sua prática clínica. Então, a pós está sendo um presente nesse sentido. Quase todas as turmas eu tenho pessoas muito fortes. Então, a turma 5 agora entrou a Juliana Mauri, que é a nutricionista que carrega o SUS nas costas em relação a erros inatos do metabolismo, né? Fenilcetonúria. Então, eu tenho professores que eu vou conhecendo, e aí deles também eu quero que enaltecer o nome deles de alguma forma, porque Claro. fazem um trabalho bonito, então chamei para escrever coisas junto comigo e sempre ajudam os colegas, discutem. Mas respondendo a sua pergunta, é difícil trazer essa aplicabilidade clínica, principalmente para quem muitas vezes ainda não tem essa clínica na mão. Verdade. Porque pensa que um profissional ele tem que organizar a sua consulta entre aplicar a sua anamnese, ler um exame complexo, fazer a antropometria, interpretar exames laboratoriais e amarrar isso, Sim, sim. né? Mas a gente já está na turma 5. O que eu vejo depois de 3 ou 4 meses, 3 ou 4 aulas, vira um pouco a chavinha. Legal. Mas a pessoa precisa ter disciplina e paciência para isso. Sim. Sim. Rony, eu ia perguntar algo parecido, assim, para quem quer começar a estudar essa área, você acha que faz um curso, já pode começar direto na pós? E o que você pode falar mais também sobre a pós e sobre o seu livro? Eu acho que assim, são propostas completamente diferentes, né? Um curso de um final de semana, você vai receber uma paulada ali de 20 horas, mas depois que é muito bom, né? Lógico, mas eu hoje, na experiência que eu tenho, ou você vai para conhecer o assunto e ver se é aquilo que você quer enfrentar 18 meses, Legal. né? Que é um caminho bacana. Legal. Você vai lá, ó, né? Você escuta Vê se faz muito sentido, né? e vê se faz sentido para você. Pode ser que aquilo naquele momento não é para você naquele momento que você tá com a sua cabeça lá no comportamento, sabe? Enfim, tem gente que faz isso. Ou você já está mais avançado e as pessoas usam esse final de semana para discutir comigo mesmo, para ver Legal. como eu penso, para ver como eu faço, para ver, entendeu? Perfeito. Mas normalmente as pessoas que fazem, elas acabam buscando mais, né? Esses 18 meses, essa coisa mais extensa, né? Então eu falo assim, né? Que quando a gente começou lá, deve ter o quê? Uns 3 anos atrás, não sei. Eu tinha uma quantidade de alunos e eu sempre fui muito próxima dos meus alunos, sempre fiz questão. Sou eu Sim. mesma que respondo, sou eu mesma que fico na aula, sou eu mesma que eu sempre fiz isso. Só que agora a gente está com 5 na quinta, e aí eu fiz umas contas, por exemplo, em setembro eu tive pelo menos 500 alunos no mês em várias coisas. E cada um com vontade de perguntar uma coisa para mim. Então, assim, como é que responde 250 perguntas
assim, né, Sim, em WhatsApp, Instagram. Então, eu tô com um pouco de dificuldade de lidar com isso, Uhum. porque eu não gosto, eu acho que perde um pouco o propósito, né? Eu sim. não fico bem, Uhum. mas é bom, mas tem ficado cada vez mais difícil. Tem que criar umas anetinhas aí. Já não É, tem umas 2, 3 aí, não? tem sim. A Bruna, A né? Bruna A é ótimo. Bruna tá comigo desde 2019. Entrou para fazer um curso meu de 2 dias. Legal. E hoje é uma netinha, é meu braço. E tem outras também que Boa, estão aí demais. nesse caminho, assim, mas tem que ser diferente. É difícil. É, tem que ser dedicada. Boa. Eu tenho uma última pergunta, Net. A gente tem um quadro que é mais para nutricionistas que acabaram de se formar, Hum. que eu me formei agora. Até fugindo um pouco de nutrigenômica, de tudo, falando de carreira mesmo. Você teria alguma dica para quem está se formando agora na faculdade? De seguir algum caminho de estudo ou algo do tipo? Olha, quem está se formando agora na faculdade, eu não sou muito boa, sabe, de falar de empreendedorismo, eu falo muito do que aconteceu comigo, Sim. né? Eu tenho uma frase que é assim: o caminho do estudo nunca te trai. Boa. Né? Então, eu falo isso o tempo todo para os meus alunos, porque foi o que aconteceu comigo. Uhum. Né? Então, toda vez que você está num movimento, você se formou agora, o que que você vai fazer? Continue estudando. Eu Perfeito. não estou feliz no meu emprego, continue estudando. Eu não estou feliz com quanto eu ganho, continue estudando. É uma coisa, mas eu falo isso para Sensacional. eles. Eu sempre mudei a minha vida radicalmente, desde aquela menina de pé vermelho lá do interior até hoje, 100% foi estudando. Uhum. Né? Eu não tenho uma família rica, eu não tenho. Meu período de faculdade, enfim, foi morando em república, dividindo quarto com 3. Eu não, enfim, eu pude conquistar as minhas coisas gradativamente, foi sempre no estudo. Então, a primeira coisa é isso, continue estudando, né? Primeiro, eu acho que é pensar um pouco também nesse imediatismo que as pessoas É, que se formam agora têm, né? No sentido, eu acho que as redes sociais têm dois lados, um lado muito bom, que eu vejo, se você souber usar, é, mas o outro que talvez gera um pouco de ansiedade em quem, né, está começando. Eu comentei com vocês da outra vez que eu vim aqui, né? Então eu acho que eu vou falar aqui essa lição que fica para quem está se formando. uhum. Tem um filme que é de um astronauta, né? Que ele prestou 13 vezes para passar na NASA, que o sonho dele era ser astronauta. E na 11ª vez, toda vez ele ia lá, prestava, né? O que seria um concurso e não passava. Na 11ª vez, uma pessoa perguntou assim para ele: o que quem está passando está fazendo? O que eles têm de diferente? E aí ele parou para pensar e falou assim: puxa, eles falam russo, eles sabem pilotar avião, eles Mergulham. mergulham. Então, assim, olha, quando você olha alguém que está 25 anos na tua frente, o que que essa pessoa fez ou tem? Só que aí você seja honesta com você e fala: eu estou disposto a fazer isso. Sim. Boa. Entendeu? Porque ele foi aprender russo, ele foi aprender mergulho, ele foi e passou. Então, o olhar de admiração que eu vejo os alunos hoje, para mim, ou para grande parte dos coordenadores daqui, então, busquem a história deles. O que é que a gente fez? Eu tenho 4 títulos por Universidade Federal, nunca parei, defendi meu doutorado e estou me enfiando em outra coisa. Hum. Então, sempre se coloque nesse movimento de estudo. Escolha bem, e eu sou muito tranquila, assim, né? Então, né, se envolva com boas pessoas, procure estar perto dos professores que você gosta, ofereça ajuda, né? Ninguém hoje em dia faz mais nada
assim, se não vale muito dinheiro, entendeu? E E principalmente no começo é tão bom fazer isso. é muito bom, Ah, é muito bom. O dinheiro vem, Exato. vem, naturalmente vem. Se você está no caminho correto, estudando, dando o seu melhor para o paciente, o dinheiro vem. o dinheiro é consequência, né? É Ele não é causa. consequência. E vem. Sensacional. Garanto que vem. Sensacional. Perfeito. Ana, é isso. A gente só queria te agradecer mais uma vez pela presença, reforçar o que a gente sempre fala, que você é a nossa referência. A gente quer te ajudar a escrever mais ainda essa história. A gente quer ter isso na nossa graduação com você dando aula. Não sei se vai dar, mas com você dando aula, ou pelo menos com você de alguma forma coordenando as aulas de nutrição de precisão, Colocando uma netinha. colocando uma netinha. A gente quer, de alguma forma, atender pessoas. Vou até falar com você depois sobre isso. A gente quer atender pessoas voluntariamente aqui, pelo menos uma vez por mês, no nosso espaço. Quer criar um laboratório de pesquisa de genética, nutrição de precisão, com você participando também. Então, mais uma vez, obrigado por tudo e espero que ainda seja só o começo. Eu que agradeço, é um prazer. Vocês fazem parte, né, disso tudo, com certeza, junto comigo. Obrigada. Obrigado, Nath. Valeu, gente! Tchau, gente.